E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Carpim. Eu construo pedais para guitarra ou contrabaixo, tá? E eu aqui no canal eu passo informações, detalhes de como é que a gente constrói, projeta os circuitos dos pedais, né? E hoje, né, eu vim trazer para vocês um assunto que é bem recorrente e eu vejo que muitas pessoas falam errado sobre ela. Tá? Eu já tratei sobre o tema superficialmente num outro vídeo, eu vou deixar o card aqui para vocês, que é o vídeo do pedal de wah ou crybaby ligado antes de um pedal de fuzz, tá? Ou um pedal baseado, por exemplo, no circuito do fuzz face. O que é isso que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da impedância, pessoal. E diferente do que eu vejo que muitas pessoas acabam ensinando, não é só colocar um resistor de 1 mega ohm, tá, na entrada do circuito. Tá? Não é sobre isso. Eu vou explicar que tem alguns detalhes que a gente tem que se atentar, né, na hora de entender a impedância do sinal. Tá? Esse vídeo ele vai ser direcionado principalmente a pedais de fuzz, que hoje os pedais de fuzz são os, vamos dizer que assim, uma entrada, né, do pessoal que está começando a construir pedais, né, é a porta de entrada para esse mundo, e também porque hoje, né, os pedais de fuzz, como eles têm uma sonoridade, vamos dizer assim, única, né, são muito queridos novamente por guitarristas, por trazer aquela hype dos anos 60, 70, com sons mais exóticos. Né? Então, nós vamos tratar mais desses pedais aqui para a gente dar o exemplo. Por que não, por exemplo, pedais de high gain, né, ou overdrives e outros tantos tipos de pedais? Porque normalmente esses tipos de pedais são baseados em amplificadores operacionais. Tá? Os circuitos integrados, que muita gente já ouviu falar e que inclusive eu fiz um vídeo, aliás, uma série de 3 vídeos na semana passada, mostrando o projeto de um overdrive. Pedais, até inclusive de fuzz mais modernos, baseados em amplificadores operacionais, por característica do circuito integrado, amplificador operacional, né, eles já têm uma impedância de entrada bem alta, então não entrariam nessa questão da impedância, do problema de casamento com outros pedais, com buffers, e coisas do tipo. Então, nós vamos falar um pouco da impedância hoje, né? Vamos falar como é que ela afeta e eu vou dizer, mostrar assim, não vou me atentar nos cálculos, mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem entender melhor a impedância. Tá, pessoal? Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá, para acompanhar aí mais vídeos. Ative as notificações para saber quando é que eu lanço coisas novas, né? E curtam, compartilhem se vocês estão gostando do conteúdo, e deixem nos comentários se vocês têm alguma sugestão. Então, pessoal, vamos começar aqui a entender a impedância e como que ela afeta os circuitos dos nossos pedais, certo? Primeira coisa, vamos definir o que é a impedância. A impedância é como se ela fosse uma resistência que o próprio circuito oferece sobre sinais AC. O que são os sinais AC? O sinal do nosso instrumento. Tá? AC por quê? Porque ele é uma corrente alternada. Né? Por isso um sinal AC. Tá? Então a gente parte desse princípio. Tá? A impedância ela é isso. Eu considero sempre que a impedância ela pode ser variável de acordo com a frequência. Tá? E aí vocês vão me entender por que disso. Tá? Quando nós entrarmos aqui mais a fundo na análise da entrada de sinal aqui dos nossos pedais. Outra questão,
eu vou falar aqui principalmente de pedais de fuzz baseados em transistores, tá? Baseados em circuitos mais tradicionais, porque eles são os mais afetados pela impedância, ok? E são esses os pedais que sofrem um pouco mais com a questão da impedância e é uma característica deles. Tá? Se nós tentarmos alterar a impedância de entrada desses pedais, nós teremos alteração no resultado final. Tá? Então nós teremos sim alterações no timbre desses pedais. Nós não teremos mais os sons característicos deles. Tá? Em contrapartida, pedais mais modernos ou que são baseados em amplificadores operacionais não sofrerão com esse problema, em tese, tá? Não sofrerão com esse problema de impedância. Por quê? Porque por característica, os circuitos com amplificadores operacionais já têm uma impedância muito alta na sua entrada e uma impedância baixa na saída. Então nós temos menos problemas de casamentos de impedâncias. Tá? Então vamos definir dessa forma já essas questões para o nosso entendimento aqui, para sabermos exatamente o que acontece. Tá? Bom, prosseguindo aqui, o primeiro circuito que eu quero fazer essa breve avaliação aqui e demonstração para vocês é o circuito do Fuzz Face. Acho que nada mais tradicional do que o circuito do Fuzz Face para nós demonstrarmos isso, já que uma das características, e aqui, que até eu já falei em outro vídeo anterior, sobre nós colocarmos um pedal de wah, um Crybaby, um wah, antes do Fuzz Face, né? Ou mesmo que fosse um pedal buffer qualquer. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Por característica, o pedal Fuzz Face ele tem uma impedância muito baixa na sua entrada. E aí, o que acontece com essa impedância baixa? Ela faz com que nós tenhamos perdas de certas frequências. Né? Por isso que ele tem uma característica que é seu som bem arredondado, bem encorpado, né? Muito grave. Por isso que o Fuzz Face tem essa característica, justamente pela impedância de entrada ser extremamente baixa. Como que eu sei que essa impedância é baixa? Bom, além do que nós já ouvimos, né, de tantas pessoas comentando sobre essa questão da impedância, nós temos também como analisar o circuito, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Bom, numa análise, o que se vê primeiro em um circuito, né, para se identificar a impedância? Normalmente, nós precisamos ter sempre a noção de identificar a sua topologia, tá? Que é o quê? Como é a configuração daquele transistor ali, no caso dos pedais de fuzz, né, como um amplificador, como ele está polarizado, né, como é que ele está ligado. Vocês vão notar algumas características que são bem comuns entre os pedais de fuzz. Tá? A primeira delas, que eu gosto sempre de mostrar, é o quê? É que, na sua maioria, né, são pedais configurados, tá? Tanto na sua entrada como saída, com transistores em emissor comum. Tá? E isso independente dele ser NPN ou PNP. Aqui nós temos um circuito de Fuzz Face com o transistor NPN. Tá? Então, aí importante ressaltar também, um transistor de silício. E isso também não vai importar se ele é silício ou germânio, tá, pessoal? Isso também é uma coisa que independe do material utilizado aqui, do semicondutor utilizado. Ok? Então nós temos aqui o amplificador em emissor comum. Vamos ignorar aqui essa realimentação, ignorar aqui o segundo estágio, tá? E vamos analisar só a entrada, que é o que nos interessa para saber sobre a impedância. A impedância de entrada, principalmente. O que nós vamos enxergar aqui? Bom, primeira coisa, um amplificador em emissor comum. Tá? O que quer dizer que o nosso emissor aqui está
direcionado ao ground, e esse aqui será o caminho da nossa corrente aqui, certo? Então a polarização dele toda está direcionada dessa forma. Para nós analisarmos, então, esse amplificador emissor comum, nós temos que identificar o que? A polarização dele. Né? Então, como é feita a polarização e por que é feita essa polarização? Essa polarização dele vai ser feita de forma que ele esteja configurado para saturação. Né? Por quê? Porque é um pedal de distorção, nós queremos o som distorcido. Então nós vamos ter que prestar atenção na polarização. Normalmente amplificadores em emissor comum, eles têm resistores aqui. Deixa eu fazer um desenho rápido aqui para mostrar para vocês. Resistores de polarização. Um resistor aqui, tá? Onde nós teríamos aqui. Vamos fingir que isso aqui é um resistor, tá, pessoal? Eu estou desenhando com o mouse aqui, mas ideia é essa. E aí nós teríamos um outro resistor aqui, por exemplo, se nós tivéssemos uma polarização por divisão de tensão. Não é o caso aqui, ok? Mas um amplificador emissor comum, uma das polarizações é essa, tá? Com divisor de tensão. Ou também existe a polarização com um resistor aqui, levando uma alimentação à base, ok? Também não é o caso da entrada de sinal do fuzz face. O que isso implicaria? Por exemplo, nós termos aqui esses resistores de divisão de tensão, eles teriam uma influência direta na impedância do circuito. Como eu falei, a impedância ela é uma força de resistência característica do circuito. Tá? E aí, quando nós vamos analisar, normalmente algumas análises excluem o capacitor de acoplamento. Eu prefiro não excluir esse capacitor da análise de impedância. Por quê? Porque o capacitor ele também gera uma certa resistência, porém uma resistência variável. O que é essa resistência variável do capacitor? É a reatância capacitiva. Né? Então, de acordo com os valores do capacitor, ele terá mais ou menos reatância capacitiva e ela faz o quê? Ela oferece uma resistência a frequências, principalmente frequências mais baixas. Por isso que os capacitores são tão utilizados para filtros. Né? Filtros tanto passa altas como passa baixas, porque naturalmente eles impõem certas resistências a faixas de frequências. O fuzz face, por característica, ele tem um capacitor aqui até com valor bem alto, de 2.2 microfarads. Né? Então nós temos aqui um capacitor que ele abrange uma boa faixa de frequências. Tá? Então, ou seja, ele tem uma baixa reatância capacitiva. Tá? Seguindo aqui, nas características da entrada do fuzz face, nós não vamos enxergar uma outra resistência diretamente aqui. Tá? O que acontece? Nós enxergamos apenas a resistência de coletor, mas a resistência de coletor ela não influencia na impedância de entrada, ela vai influenciar na impedância da saída do nosso circuito. Tá? Então nós desconsideramos esse resistor. Se nós tivéssemos um resistor aqui que chamamos de resistor de shunt, né, que é aquele resistor de realimentação aqui que vem do coletor para a base, ele fica normalmente nessa posição, esse sim nós teríamos aqui que analisá-lo para a impedância de entrada. Também não é o caso aqui, mas nós veremos algo parecido. Bom, no caso do fuzz face, nós temos uma resistência aqui que ela ajuda sim na polarização, que ela é uma resistência de feedback,
que ela vem aqui do emissor de Q2, mas ela está fazendo alguma diferença para a nossa impedância? Nesse caso aqui não, tá? Nesse caso não, porque não é o sentido dessa malha aqui. Então, esse resistor ele não terá influência direta aqui para a nossa impedância. Ele não oferece aqui uma resistência direta. Tá? Ele está trazendo uma resistência ao que vem daqui para cá. Certo? E como isso seria um feedback negativo ainda, então ele não exerce nenhuma resistência aqui. Então, como eu vou avaliar a impedância desse circuito se eu não tenho nenhum resistor aqui? Tá? Bom, por característica, os próprios transistores têm uma resistência. Eles têm uma resistência interna. Todo componente ele terá uma certa resistência a correntes, a sinais. Tá? Então, aqui no caso do fast-phase, nós vamos considerar o quê? Além da baixa reatância capacitiva, nós temos que considerar a resistência interna dos transistores. Então, e nisso nós vamos nos basear também nos cálculos de acordo com o HFE dos transistores. Tá? Nesse vídeo eu até não vou focar aqui nos cálculos, mas eu terei um artigo publicado no mural dos meus apoiadores, onde eu vou demonstrar todos os cálculos aqui das análises. Okay? Então, quanto maior o HFE, e não é o caso desse transistor aqui, tá? Dos transistores utilizados nos pedais fast-phase, por exemplo, eles têm um HFE baixo, a resistência, né, interna do transistor também será baixa. Tá? E aí, essa resistência sendo baixa, nós temos pouca oposição ao sinal que nós vamos receber aqui do nosso instrumento. Tá? Mas por que exatamente essa resistência faz diferença? Bom, principalmente porque essa resistência combinada aos nossos cabos, né, que por topologia os nossos cabos de instrumentos são capacitores. Né? E, por exemplo, os nossos captadores passivos, os nossos instrumentos, por topologia, eles são indutores. Tá? Então, o que acontece? Eles acabam formando um filtro junto à resistência interna aqui, ou as resistências que venham a afetar a impedância do circuito. Por isso, nós temos a perda de frequências. Por isso é tão importante o casamento das impedâncias. Uma impedância baixa na saída e uma impedância alta suficiente para a entrada do nosso pedal. Mas também por que dessa impedância alta? Porque assim nós não teremos perda de frequências. Basicamente isso. Qual o valor ideal? Bom, por padrão para pedais de guitarra e pela faixa de frequências que a guitarra trabalha, se aderiu a um padrão de uma impedância em torno de 1 mega ohm, a impedância é medida em ohms também, assim como os resistores, né? E as saídas até no máximo 10 kΩ. Tá? Então, para o fast-phase, a análise é muito simples. Né? Eu consideraria a reatância capacitiva do capacitor utilizado. Alguns projetos utilizam aí um capacitor de 1 microfarad, às vezes, o que aumenta a reatância capacitiva para frequências mais baixas. Né? Mas mesmo assim, ainda mesmo sendo 1 microfarad, ele oferece uma baixa resistência para frequências mais baixas, né? Mais graves, por exemplo.
Então aqui nós teríamos o capacitor com a sua reatância e o transistor com a sua resistência interna, tá? Que normalmente são valores bem abaixo, bem baixos aqui, dependendo do HFE do transistor ali, em torno de 150, 200 ohms apenas. Então, essa é a análise que eu faço de um fuzz face. Vamos olhar aqui outros pedais. Aqui, pessoal, o próximo circuito aqui, nós vamos comentar, é do Mosrite da Fuzzrite. Tá? Esse circuito aqui, ele, para quem tem menos experiência, assim, acaba olhando assim, bom, tem dois transistores aqui que eles parecem um estar em oposição ao outro, mas na verdade eles só estão invertidos aqui, né? E é um caso parecido com o fuzz face, por exemplo, pois ambos são amplificadores em cascata. A diferença aqui é que eles, e nesse caso aqui do Fuzzrite, ele não tem uma realimentação negativa aqui, por exemplo, do emissor para a base do transistor Q1. Tá? O que nós temos aqui? Tá? Bom, vamos seguir os princípios que eu falei anteriormente. Tá? Primeiro nós identificamos qual a topologia aqui do primeiro estágio de entrada. Bom, aqui nós temos a entrada, tá? Aqui está a nossa entrada, então nós vamos começar por aqui. Tá? Então, de cara nós vemos aqui o capacitor de acoplamento. Nesse caso aqui, diferente do fuzz face, nós temos um capacitor já com valores mais baixos, tá? na casa aqui dos nanofarads, apesar dele estar escrito aqui em microfarads. O que nós temos aqui? 0,05 microfarads, ou seja, 50 nanofarads nós temos aqui. Ou seja, nós temos um capacitor de de valores menores, tá? Isso significa que nós vamos ter uma reatância capacitiva maior, né? Ou seja, ele vai ter uma influência de resistência maior a frequências mais graves aqui, justamente por causa do seu valor. Tá? Segunda coisa, aqui nesse caso nós temos um amplificador em emissor comum novamente. Vamos observar aqui, esse resistor aqui entra, né? Então, nós temos um amplificador em emissor comum. Só que nesse caso aqui, diferente do fuzz face, nós temos uma realimentação aqui, ó, que ela vem do coletor para a nossa base. Apesar do desenho estar um pouco diferente aqui, né? A base parece que está vindo no nó dessa forma. Mas o nó segue o mesmo aqui, tá, pessoal? Só foi a forma de desenharem aqui o circuito. Tá? Então nós temos aqui um resistor. Então como é que nós vamos analisar? Uma análise fria aqui se desconsidera o capacitor. Tá? E aí como é que se faz essa análise aqui, já que nós temos esse resistor? Se utiliza de um método que é o que é o circuito equivalente. Tá? Como é que funciona esse circuito equivalente? Se faz a equivalência dele mesmo do transistor. Né? Se faz um desenho de um circuito equivalente. Então, nesse caso aqui, seria feito dessa forma. Porque esse é o caminho que a corrente faz, que o sinal faz. Tá? Então, quando se vai fazer uma análise aqui do circuito, aqui seria o nosso ground. Esse resistor aqui, por exemplo, se nós tivéssemos resistores um resistor daqui dos 9 volts para cá, para a nossa base, ele seria colocado para cá. Tá? No caso de um
de um circuito equivalente. Como não é o caso, se observa o quê? Onde está o resistor? Ele vem do coletor para a base. Então, é considerado que ele estaria buscando o sinal aqui na saída para realimentar a base do circuito. E aí sim, com essa realimentação, polarizar o circuito, né? E reforçando, o que é a polarização? Nada mais é do que eu configurar o meu transistor para que ele esteja numa zona de amplificação ou de chaveamento, né? Onde chaveamento ele é a zona de saturação do meu áudio. Então nós, como já falado, nós procuramos sempre a saturação dos nossos transistores. Tá? Bom, esse resistor seria pensado dessa forma. Então o sinal viria aqui e nós teríamos esse resistor, tá, de 470 kΩ, que ele influencia, sim, na nossa impedância, aqui, já que a alimentação dele vem do nosso coletor aqui. Tá? Segunda coisa, lembram que eu falei? Nós temos uma resistência interna do nosso transistor. Então, essa resistência poderia ser considerada até aqui mesmo no desenho, tá? Só para exemplificar. Então, nós teríamos duas resistências aqui para fazermos a análise. Tá? Então, o que nós faríamos? Nós teríamos que ver os valores dessa resistência e dessa resistência. Tá? O que acontece? Nós temos que avaliar aí se essas resistências estão em série ou em paralelo. Tá? Se elas estivessem em série, estaríamos vindo aqui diretamente da nossa entrada, uma aqui e outra aqui indo para o GND. Não é o caso. Nós temos aqui uma resistência vindo daqui do sinal para a base. Então ela estaria como se estivesse em paralelo com essa outra resistência aqui. E aí como é que nós calculamos? Bom, nós temos que fazer o cálculo do paralelo daí. E aí esse cálculo, como eu disse, todos os cálculos eu deixo em artigo publicado no mural do meu Apoia-se. Tá? Seriam uns 470 kΩ paralelo dessa resistência. Os cálculos de... Se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram essas equações. Tá? E isso aqui são cálculos de resistência equivalente. Resistências em série ou paralelas. Ok, pessoal? No caso de cálculos em paralelo, mesmo que essa resistência aqui fosse mais alta que 470 kΩ, quando nós fazemos o cálculo do paralelo, a resistência que mais influencia é a menor resistência, ou seja, ela baixaria também a nossa impedância de entrada, trazendo essa impedância bem abaixo daqui de valores aceitáveis. Se nós tivéssemos uma impedância total, tá, na entrada de em torno ali de 470 ou 500 kΩ, até não seria uma impedância tão ruim, ela já seria considerada uma impedância suficiente para que nós não tivéssemos perda de sinal. Tá? Lembrando que eu não considero apenas as resistências, tá, pessoal? Eu considero também a resistência variável dos capacitores, ou seja, eu considero a reatância capacitiva. Tá? Então, essa aqui é uma outra forma lógica de nós analisarmos o circuito. Então, reforçando, primeiro, nós olhamos o capacitor de acoplamento. Segundo, identificamos a topologia do circuito de entrada de sinal. Identificamos isso, fazemos o quê? Desenhamos o circuito equivalente.
E após a equivalência, tá, nós verificamos aqui os resistores que vão influenciar na entrada do nosso circuito para calcularmos a impedância. E aí temos que utilizar os cálculos de resistências equivalentes, né? Resistências totais. Por exemplo, se nós temos resistores em série ou paralelos. E aí nós temos que somar essas resistências todas. Tá, pessoal? Esse aqui foi mais um circuito que nós olhamos aqui para entendermos a lógica. Ok? Vamos para o próximo agora. Então, pessoal, aqui como terceiro circuito que eu quero mostrar para vocês, tá? E último também, porque senão nós vamos nos tornar mais repetitivos aqui, é o circuito do Zonk Machine número 2, a segunda versão do Zonk Machine, tá? Que hoje é um pedal que também está em alta aí pelos makers. Tá? Nós temos algumas versões já desse pedal. E aqui é bem tranquilo para nós analisarmos novamente, tá, o nosso circuito de entrada, tá, como reforçando aqui, independente se os transistores são NPN, são PNP, como o caso, tá, se eles são de germânio ou silício. Tá, independente disso, a análise é a mesma. Tá. Bom, para nós praticarmos aqui, então, nós vamos olhar o capacitor da entrada, de acoplamento, e aqui nós temos um capacitor de valor bem alto, 10 microfarads, ou seja, uma reatância capacitiva bem pequena, né? Bem pequena mesmo para frequências mais baixas. Tá? Então essa é a primeira coisa que nós podemos avaliar aqui sobre a impedância de entrada do nosso circuito. Segunda coisa é que, de novo, nós temos o quê? Um amplificador emissor comum. Tá? Olha só, emissor comum e novamente a resistência da realimentação sendo um resistor de shunt, né? Ou seja, ele vem do coletor para a base do nosso amplificador, né? Nosso transistor. Então a análise fica bem mais tranquila, né? Como nós já estamos mais familiarizados aqui com esse tipo de configuração, a gente pode fazer o desenho já do nosso circuito equivalente. Eu vou desenhar por cima aqui mesmo. Então, se eu fosse pensar, né, nosso circuito equivalente, nós faríamos aquele desenho de como o sinal percorre nosso circuito do transistor. Nós temos aqui o nosso resistor, né, de 680 kΩ, e teríamos ainda a resistência interna novamente do nosso transistor. É assim que nós temos que identificar. Nesse caso aqui, eu até desconsideraria um pouco a reatância capacitiva aqui por ser um capacitor de um valor tão alto. Né? Ele ofereceria muito pouca resistência aqui, que teria pouquíssima influência na nossa impedância de entrada. Tá? Então, nesse caso, eu acho que pode-se desconsiderar o capacitor. Já em casos como nós vimos aqui do fuzz height, da MOS height, o que acontece? Nós temos um capacitor com valor bem mais baixo, né? De 50 nanofarads. Então, isso nos daria uma reatância capacitiva maior e, dependendo da frequência, nós teríamos uma impedância também maior. Não é o caso aqui. Tá? Então vocês veem que, de acordo com cada vez que nós analisamos um circuito diferente, nós vemos aqui algumas semelhanças e vamos nos familiarizando. E isso vai facilitando para que nós possamos fazer a análise. Tá?
Pessoal, aqui eu resolvi dar um plus aqui, com um circuito que eu acho que eu me lembrei de última hora, que eu acho bem interessante aqui para mostrar para vocês, que é desse Jumbo Tone Bender aqui da Color Sound. Tá? Eu não me recordo se nós temos alguma versão, tá, no mercado sobre desse circuito aqui, que eu acho ele bem interessante, né, que nós vamos ver agora aqui. Vamos analisar então, tá, esse último aqui para nós encerrarmos o assunto. E aí vamos entender aqui o que nós temos. Tá? Bom, primeira coisa, né? O que muda aqui de cara na entrada do nosso circuito? Olha só, um resistor em série aqui com a nossa entrada de sinal, 33 kΩ. Tá? Então, logo de cara, nós temos aqui um resistor em série que vai diminuir, ou seja, ele vai reduzir o sinal de entrada antes dele chegar ao nosso capacitor. Né? Aqui nós temos também um capacitor que não é de valores tão altos como na maioria dos pedais de fuzz. Né? Nós temos aqui um resistor de 100 nanofarads, né? De 0,1 microfarads ou 100 nanofarads. Né? E aí, como eu falo para vocês, nós podemos sim considerar a reatância capacitiva dele para o cálculo, né, da nossa impedância. Após esse capacitor, nós vamos ter o que aqui? Bom, primeiro que, novamente, um emissor comum. Tá? Vamos todos concordar com isso. Segundo, esse capacitor aqui na nossa análise, AC, nós consideramos. Tá? Nós vamos ter aquele velho resistor aqui, fazendo a nossa realimentação a partir do coletor, mas com uma diferença agora. Nós temos também um resistor aqui, ó, que vem para o ground. Ó. E esse resistor também tem que ser considerado. E aqui nós temos um outro resistor. Tá? Aqui nós temos de 100 kΩ e aqui nós temos de 100 ohms apenas. Tá? Então, como é que ficaria esse circuito aqui? Agora vem a parte interessante. Eu vou desenhar por cima aqui. Como está em vermelho, eu acho que não vai influenciar tanto. Então, o nosso circuito equivalente ele ficaria assim. Tá? Iniciamos a entrada aqui já com o resistor em série. Então, nós vamos considerar nossos resistores. A reatância capacitiva nós consideramos apenas para os cálculos. Tá? Nós temos um resistor tá? Aqui. Quando nós estamos fazendo aqui a análise, né, nós sempre desconsideramos o que é a alimentação positiva aqui. Nós sempre consideramos os componentes para o aterramento. Tá? Então nós temos o de 100K, 100 kΩ aqui. Seguimos nosso sinal aqui. Como nós temos esse resistor aqui, nós vamos fazer um resistor aqui. Então nós temos esse resistor e o nosso resistor de feedback ali, do shunt, tá? Que vai do coletor para a base. E sem esquecer também da nossa resistência aqui, tá? Interna do nosso transistor, que ela deve ser considerada também. E ela pode ser considerada de algumas formas, tá? Quando nós vamos fazer esse tipo de análise aqui do circuito equivalente do transistor, nós podemos considerar aqui
essa resistência junto à resistência de emissor e considerar ela uma resistência refletida aqui. Então somaríamos essas resistências e ela seria refletida aqui no nosso sinal como se estivesse na base. Então ela seria uma resistência em série ao nosso sinal. Tá? Então nós refletiríamos essa resistência aqui também. Somaríamos e colocaríamos aqui dessa forma. Tá? Ou nós podemos calcular também aqui, dependendo da nossa análise, em paralelo. Tá? E aí, como eu já falei para vocês, né? Nós temos aqui a resistência, vamos chamá-la de resistência A e resistência B. Então nós faríamos o paralelo dessas resistências, né? Essas resistências aqui, e aí teríamos a soma com as resistências em série aqui. Ou seja, né, para nós termos a resistência total, nós teríamos que fazer os cálculos equivalentes das resistências paralelas e as resistências em séries. E aí nós teríamos o valor total da nossa impedância. Eu acho que para exemplificar, né, a lógica, eu acho que é isso, tá, para o nosso vídeo. Não tenho mais aqui muito o que mostrar, porque, na verdade, assim, o que eu queria mostrar para vocês é que não é só nós colocarmos um resistor na entrada, né, do nosso circuito que ele vai ajudar a aumentar a nossa impedância. Tá? Não é tão simples assim. É diferente do que normalmente se mostra, e até já me comentaram, né, que em alguns cursos se fala, não, é padrão um resistor de 1 mega ohm na entrada, né, enquanto esse resistor ele é apenas um resistor de pull down. Tá? O resistor de pull down ele faz o quê? Ele apenas ajuda o capacitor de acoplamento a ter uma descarga e não causar um pop da chave, principalmente quando ele é um pedal true bypass. Né? Então esse resistor ele até vai ajudar na impedância, mas ele não vai resolver porque nós temos uma série de outros fatores que nós temos que analisar nos nossos circuitos. Entendido, pessoal? Eu acho que é isso, então, né, na questão da nossa análise. Bom, pessoal, sobre impedância, hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, lembrando, se inscrevam no canal, deixem o like, né, ativem as notificações para saber quando saem novos vídeos. Tá? Em princípio, toda semana eu vou trazer um vídeo novo aqui para vocês, com conteúdo, tá? Que eu possa passar aqui didaticamente. Convido vocês também a conhecerem o meu Apoia-se, me sigam nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Tá? E deixem nos comentários se vocês têm alguma sugestão do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram. Enfim, comentem aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço para todo mundo.